Vocês já ouviram falar no chamado duplo padrão? O duplo padrão é aquele onde, dependendo da circunstância, a mesma pessoa ele adota uma conotação completamente diferente da situação pregressa. Então, neste vídeo, acompanhem como eu vou mostrar para vocês o duplo padrão da imprensa nacional, a velha mídia. Como é que a velha mídia trata o mesmo assunto, né, o mesmo tema, mas com um padrão diferente, né, segundo a conveniência. Né? Então, nós temos noticiado que um avião americano que presta realmente serviço para a inteligência americana fez um voo saindo de New Jersey, fez um voo técnico, uma parada técnica em San Juan, em Porto Rico, com certeza reabasteceu para fazer um voo direto a partir de Porto Rico para Porto Alegre, desembarcando algumas pessoas com passaporte diplomático em Porto Alegre. E aí esse avião seguiu, só com a tripulação, para São Paulo, Guarulhos, onde vai ficar alguns dias aguardando ordens para seguir viagem. Muito bem, recordando que dias atrás um avião russo secretamente entrou no Brasil, vindo da África, né, passando da Rússia, fez três pousos ali de reabastecimento e entrou e foi pousar em Brasília. A mídia não tratou do assunto, não falou a respeito, foi escondido na base aérea de Brasília e aí, 3 dias depois, decolou rumo à Bolívia, fez uns pousos na Bolívia, desligou o transponder, tem vídeo aqui no canal que eu já coloquei aqui, né? Vou deixar aqui os links. Depois fez um outro pouso na Colômbia e foi simplesmente pousar definitivamente em Caracas. Esses jornalistas que eu vou mostrar aqui não tiveram a mesma preciosidade para acompanhar todo o desdobramento do avião russo. Nenhum daqueles deputados mortadelas fez requerimento nenhum para saber o que o avião russo, sem qualquer informação do que ele estava fazendo, protocolou o requerimento para realmente questionar. Mas nesse caso, especificamente, desse 757 americano, aí teve todo esse glamour. Então, vejam aqui, vou fazer os comentários em seguida com vocês. Com muito receio do que pode ser isso. Eu queria lhe perguntar, o que a gente pode entender com o pouso desse avião da Força Aérea Americana aqui em solo brasileiro? Fabiola, o grande problema do pouso do avião é o momento político em que ocorre. Temos um momento de tensionamento inédito nas relações entre Brasil e Estados Unidos desde a redemocratização, com disputas no campo mais elevado da política entre os dois presidentes sobre temas múltiplos envolvendo uma grande seara geopolítica. Entretanto, a vinda e o pouso desse avião no Brasil, muito possivelmente, foi informado às autoridades competentes. Caso não tivesse sido, ele teria sido interceptado em ar pelo Sistema de Defesa Aérea Nacional, através da Força Aérea Brasileira, e obviamente teríamos notícias sobre isso. Ao pousar de forma costumaz em aeroportos nacionais, tem-se obviamente a comunicação normal aos órgãos competentes, seja a ANAC, seja o próprio comando da aeronáutica, na figura da FAB, que permite com que ocorra esse elemento comum. Agora, obviamente, é um avião importante para missões especiais, não apenas de transporte de diplomatas, mas também agentes de inteligência. E todo mundo que acompanha a área sabe que a figura de diplomatas pode ser uma história cobertura para a inserção ou infiltração ou extração de operativos de inteligência também. No momento atual, isso obviamente suscita um conjunto de dúvidas que deverão ser esclarecidas no momento futuro, Fabio. Sim. O avião russo, o professor lá, federal, né? Isso ele não se manifestou, ele não tocou no assunto. Que o avião russo também poderia trazer espiões russos travestidos de diplomatas. Vocês começam a entender o duplo padrão?
Vocês começam a entender o duplo padrão? Né? Vamos continuar. Olha lá. E esclarecidas por quem, professor? Esse é um ponto importante, né? Quem deve esclarecer? Quando a gente vê o pouso desse avião, ele foi autorizado pelo governo brasileiro, né? Sim. Eu imagino que sim, né? Quem deve esclarecer essas dúvidas, né? E o senhor acha isso importante até para frear mentiras que acabam sendo divulgadas pela internet e até mesmo para acalmar os brasileiros, né? Acalmar os brasileiros. Pois Fabíola, dado a importância da notícia, seria interessante que autoridades competentes... É a notícia que eles deram, porque no avião russo eles não deram a notícia. Ele, em geral, traduz um significado político-estratégico profundamente relevante naquilo que concebe o fato de que ele não é um mero avião de transporte. Não, o russo também não era. Não, o Ilyushin e L-76 também não era. A autonomia em voo e reabastecimento, ela coloca esse tipo de aeronave, escolha do meio para ações muito específicas, e o próprio envio dele na região tanto pode ter sido uma questão de oportunidade para permitir outra perna de transporte em um objetivo de maior longo prazo, como pode ter sido também... o avião russo fez o que no Brasil? Em relação foi para Bolívia, dentro do escopo da crise Colômbia, que se desenrola no momento. Pousou em Isso Caracas. É importante, Fabíola, porque o cenário é mais amplo. De um lado, temos a questão do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com o lobby contra o país. Aí começa a colocar o Eduardo Bolsonaro na questão do avião americano. E por outro, começamos a ter um potencial efeito de distanciamento da cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos, com a recusa ou não resposta dos Estados Unidos em relação à participação em importantes eventos do Brasil, seja com a FAB, por exemplo, ou com a própria Marinha no exercício Formosa. Então, o que vocês querem? O Galinho Garnizé não vive cuspindo no Trump? O Galinho Garnizé não fica dizendo que aqui é soberania, soberania. Aí você acha que o americano é idiota para ficar fazendo exercício militar com um país que fica cuspindo? Não tem? O partido do presidente, todos aqueles mulambentos não ficam simplesmente agredindo. Então por que o americano? O americano vai cortar toda a ajuda de equipamentos, todas as vendas previstas. Você acha que ele é idiota? Né? Você xinga o cara, a mãe do cara, não sei o quê, e o cara, sabe? Então assim, tem vergonha na cara, tá certo? Vamos lá. Vai ser interessante. Isso pode constituir uma sinalização mais ampla de um relativo afastamento e de uma mensagem de que eu posso fazer isso, em grande medida. Mas, obviamente, isso deverá ser informado pelas autoridades competentes nacionais sobre o propósito desse tipo de atuação no país. Professor, o senhor usou uma expressão que é muito interessante, nem todo mundo conhece, que é história-cobertura. Na história-cobertura, se não estou enganado, na linguagem da espionagem, é um enredo fictício construído para encobrir a identidade de espiões. Né? Sim. Então, nós estamos falando de um avião, sim, esse Gatekeeper, que é usado normalmente para transportar militares e agentes de inteligência, espiões, para usar. Só uma pausa, esse mesmo jornalista não soltou uma linha a respeito do avião russo. Vocês entendem o que é o duplo padrão? Ele já tem idade, né, para deixar de ser canalha, tá certo? Eu acompanhei isso nos dias. No mesmo canal dele, ele não soltou uma linha a respeito do avião russo. Tudo isso que ele está falando poderia ser também aplicado ao avião russo, que chegou ali em Brasília, ficou quietinho e tal, mocado, escondido na base e tal. Vocês entenderam como é que é agora? E aí ele vem agora, enche o peito para dizer, não, a gente tem que ter cuidado, porque dentro desse avião americano pode ter espiões, pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter cuidado. Mas ele não citou o avião russo dias atrás. Você entende o que é o duplo padrão? Você entende o que é o duplo padrão? Dá para levar a sério? Dá para levar a sério essa gente, essa velha mídia? Dá para levar a sério? Eles têm lado. Você já percebeu que o cara tem lado? Você já percebeu? Então, olha lá, ó. A linguagem mais direta, né? Acha que neste momento que nós estamos vivendo, de uma relação encrespada com a Casa Branca, o Trump sancionando o Brasil, o governo brasileiro deveria recepcionar assim de forma tão graciosa um avião como esse, sem esclarecer graciosa a que se destina essa missão? Ou as circunstâncias pediriam um pouco mais de transparência? E o avião russo teve transparência, Josias? Teve transparência?
eu acho impressionante a cara de pau do cara desse. Teve transparência, ô José, no caso do avião russo? Teve alguma transparência no momento encrespado, que não sei o que e tal? E o cara fala, sabe, realmente como toda uma coisa assim, um encrespado e tal. Cara, tem vergonha na sua cara, rapaz. Tem vergonha na sua cara, tá certo? Então, assim, realmente é patético. O que nós estamos envolvidos é um jogo dos grandes, em grande parte. Temos uma relação de tensionamento inédito com a principal potência do globo, que possui diversos instrumentos. E de 4 para a China e para a Rússia. Militar. Obviamente, as autoridades nacionais, dentro do contexto da manutenção das relações diplomáticas, não teriam um histórico necessário para impedir com que esse avião, por exemplo, pousasse. Onde consta todos os procedimentos. Não teria condições de recusar o pouso desse avião? Quem decide que um avião desse pode pousar em solo nacional, ô professor? Quem decide? Quem decide? Não é o Brasil? Cadê a soberania? Soberania! É claro que se o Brasil tivesse recusado, ele pousaria na Argentina. Depois os diplomatas lá que ele trouxe, em tese, atravessariam a fronteira da Argentina com o Brasil a pé. Ou talvez de carro, ou talvez de moto, ou de motonetes. Agora, você vai me dizer que o avião é como se o americano impôs que ele vai pousar no Brasil? Cara, que palhaçada, cara, que palhaçada, viu? Mas no campo da aviação foram realizados. Por sua vez, cabe ao Brasil, seja a Polícia Federal, seja a Agência Brasileira de Inteligência, o acompanhamento desse tipo de ação e do que esses atores estão realizando dentro do país. Olha as platitudes. Olha as platitudes. Importante no campo do transporte de ativos estratégicos, no campo diplomático e militar, no campo de espionagem. Você está entendendo o número de palavras que ele está falando, que não fala nada? Não, porque no campo, a inserção de pessoal através, por exemplo, do dispositivo normal de embaixadas e consulados, chama muito menos atenção, por exemplo, do que a utilização desse avião. E, obviamente, dentro do campo do aparato diplomático de um Estado e consular em outros países, são, por excelência, chamados sensores de inteligência úteis para o sistema de inteligência nacional de qualquer país que faça utilização desse tipo de informação para a tomada de ação estratégica no campo da política internacional, às vezes. Não é fantástico? Não é fantástico toda essa coisa? Eu vou explicar para o professor o que o avião veio fazer. Vou explicar para ele calmamente. Ele veio já dar toda uma substância para as ações que serão feitas na tríplice fronteira do Brasil. Por isso que ele pousou em Porto Alegre, desembarcou todo um pessoal. A Argentina e o Paraguai já fizeram um acordo com o FBI, com a CIA, com o governo americano, daquilo que o governo brasileiro não quer chamar de terroristas, que é o Comando Vermelho e o PCC. Então, o que o avião veio fazer? Ele veio fazer um reconhecimento, com certeza pela rota que ele já fez todo um monitoramento, ele tem outros dispositivos ali também, desembarcou esse pessoal, e em breve nós teremos ações que o governo brasileiro não tem coragem política de atuar, e vão pegar pessoas que estão ali das células do Hezbollah, de todas essas facções criminosas, e vão levar lá para El Salvador. Não se preocupe, o governo brasileiro não vai ter que se preocupar, eles vão realmente capturar essas pessoas e vão levar realmente para serem cumprir pena lá em El Salvador, naquela prisão fofinha de El Salvador, tá certo? Então, fica aqui para vocês a constatação do duplo padrão da velha mídia, que dá todo um glamour desse, faz todo um negócio desse, de um avião americano e tal. Eles não soltaram uma linha, não fizeram um vídeo, não chamaram nenhum professorzinho da Faculdade Federal de Relações Internacionais e tal, para comentar a chegada do avião russo, um cargueiro gigantesco, o que tinha esse avião, ninguém falou nada, ninguém denunció nada, e agora você tem os deputados Mortadela com requerimentos para saber. A CIA, manda para a CIA, manda um e-mail, né? Que aqui no Brasil agora não tem lá o Xandão, não gostar de mandar e-mail lá direto para os Estados Unidos. Ô, deputado Mortadela, manda lá, manda e-mail para a CIA, direto para a CIA, e pergunta qual era a missão deles aqui. A CIA vai responder e falar assim, olha, nós vamos fazer
aí na tríplice fronteira de vocês, o que vocês não têm estatura para resolver com relação ao crime organizado internacional. Essa provavelmente seria a resposta da CIA. Mas vamos aguardar quais ações conjuntas com Argentina e Paraguai eles irão tomar. Grande abraço, obrigado para quem acompanhou esse vídeo. Não se esqueça, joinha e repercuta o vídeo, ou você pode assistir esse pessoal da velha mídia.